Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à História da Igreja, capítulo 2, a Igreja Primitiva, Organização e Perseguição. E é com grande alegria que damos início a esta reflexão sobre a Igreja Primitiva e as adversidades que ela enfrentou em seu caminho de fé. Desde o nascimento da Igreja, no Pentecostes, até os tempos de grande perseguição no Império Romano, a história da Igreja é marcada por uma coragem inabalável e uma fé firme. Os primeiros cristãos, unidos pela convicção do Evangelho de Jesus Cristo, enfrentaram desafios e perseguições que pareciam impossíveis de superar, mas com a graça de Deus eles continuaram firmes. O cristianismo, ao longo de sua história inicial, não apenas sobreviveu às perseguições externas das autoridades judaicas e romanas, mas também se espalhou e cresceu, apesar da oposição implacável. O que vimos na igreja primitiva foi uma demonstração de resiliência, onde cada dificuldade se tornava uma oportunidade para fortalecer a fé e para espalhar a mensagem de Cristo. É importante lembrarmos dessas lições de coragem e fé hoje, em nossos próprios desafios. O legado da igreja primitiva, com seus mártires e sua perseverança, ainda nos inspira a seguir o caminho de Cristo, independentemente das dificuldades. A nossa missão, assim como a deles, é espalhar a mensagem do Evangelho com amor e dedicação, confiando sempre que Deus está conosco. Tópico 1. A comunidade apostólica e a igreja primitiva. Eu começo apresentando o que chamamos de Igreja Primitiva, a comunidade dos primeiros cristãos fundada em Jerusalém após a ascensão de Jesus Cristo. Esta comunidade era formada pelos apóstolos e outros discípulos de Jesus que permaneceram na cidade para cumprir a missão que ele havia lhes confiado. No início, a igreja tinha como objetivo central pregar o Evangelho, batizar novos cristãos e fortalecer a fé dos convertidos. Os apóstolos lideraram o grupo e, sob sua orientação, a igreja crescia não apenas em números, mas em comunhão e dedicação. Cada membro ajudava a espalhar a mensagem de salvação com firmeza e fé, mesmo diante dos desafios que logo surgiriam. Esses primeiros cristãos enfrentavam pressões sociais e até mesmo a rejeição de alguns grupos religiosos da época. Contudo, essa comunidade era sustentada por sinais e milagres realizados pelos apóstolos que atraíam novos membros e confirmavam o poder do Espírito Santo. Ao lado disso, também surgiram as perseguições, mas elas apenas fortaleceram a determinação dos cristãos em seguir os ensinamentos de Jesus e até mesmo a compartilhá-los com ainda mais empenho. A igreja nascente passou, portanto, a ser uma comunidade que representava um novo movimento espiritual baseado no amor, na fé e no compromisso com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Esta comunidade foi o fundamento sobre o qual o cristianismo cresceria ao longo dos séculos, espalhando-se por várias regiões. Agora vou falar sobre um dos momentos mais importantes para a história da igreja primitiva, o Pentecostes. Esse evento marca o verdadeiro nascimento da igreja, pois foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos reunidos. Os cristãos estavam orando juntos em Jerusalém como Jesus havia instruído, aguardando o que ele prometeu, a vinda do Espírito Santo. De repente, eles ouviram um som poderoso, como de um vento forte que encheu toda a casa onde estavam.
Logo, línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, permitindo que falassem várias línguas estrangeiras. Essa capacidade de comunicar-se em outras línguas chamou a atenção de muitos judeus que estavam em Jerusalém, vindos de diversas partes do mundo, impressionados e curiosos. Eles se reuniram para ouvir a mensagem dos apóstolos. Foi então que Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou a mensagem de Jesus com ousadia. Ele explicou que aquela manifestação do Espírito era o cumprimento de antigas profecias. O impacto foi tão grande que naquele dia cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Esse crescimento inicial transformou a pequena comunidade de discípulos numa igreja em expansão, dedicada a seguir e ensinar os mandamentos de Jesus. O Pentecostes, assim, foi um divisor de águas que inaugurou a missão evangelizadora e deu início à expansão do cristianismo em Jerusalém e além. Após o Pentecostes, a comunidade cristã de Jerusalém começou a se organizar de forma única, criando uma nova aliança e mostrando um forte senso de solidariedade entre seus membros. Esse grupo de fiéis praticava um estilo de vida comunitário, onde o amor ao próximo e a partilha de recursos eram fundamentais. Os primeiros cristãos eram, em grande parte, judeus e mantinham as tradições judaicas como as orações no templo. Contudo, eles também começaram a realizar ceia do Senhor em suas casas, em memória de Jesus. Isso marcou o início das práticas exclusivas da fé cristã, distinguindo-os das demais tradições. Os membros da igreja se dedicavam à comunhão, ao ensino dos apóstolos e à oração, formando uma comunidade unida pela fé e pelo amor. Os mais ricos vendiam seus bens e traziam os valores arrecadados para que fossem distribuídos entre os mais necessitados, especialmente para as viúvas e órfãos. Esse modelo de vida comunitária não apenas fortalecia os vínculos entre os fiéis, mas também os ajudava a suportar as adversidades e as primeiras perseguições. A igreja primitiva em Jerusalém, portanto, se destacava pela solidariedade e pelo espírito de comunidade, oferecendo um testemunho poderoso sobre o que significa viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Esta comunidade, baseada na nova aliança de Jesus, se tornaria um exemplo de fé e compromisso que ainda inspira as gerações de cristãos até hoje. Neste momento, destaco como os apóstolos começaram a realizar muitos milagres em nome de Jesus, curando os doentes, libertando pessoas de opressões espirituais. Esses atos de poder atraíam grandes multidões, fazendo com que a mensagem cristã se espalhasse rapidamente e alcançasse novos seguidores. Com cada cura, as pessoas viam que os apóstolos possuíam um poder divino, o que aumentava o interesse na mensagem de Cristo. Contudo, o rápido crescimento e a influência crescente da igreja começaram a incomodar as autoridades religiosas que viam o movimento cristão como uma ameaça. A princípio, tentaram impedir a expansão da igreja por meio de advertências e prisões, mas isso não desanimou os apóstolos e nem os novos convertidos. Uma das ocasiões mais marcantes ocorreu quando Pedro e João foram presos, mas foram milagrosamente libertados da prisão por um anjo do Senhor. Essa libertação foi um testemunho impressionante para o povo, reforçando ainda mais a mensagem cristã. Os apóstolos continuaram a pregar e a realizar milagres, desafiando a proibição das autoridades e confiando na proteção divina. As tentativas de interromper o crescimento da igreja, portanto, apenas fortaleceram a fé dos cristãos que viam cada dificuldade como uma oportunidade de provar sua devoção. Esses primeiros atos de resistência e milagres
extraordinários foram fundamentais para solidificar o testemunho cristão, inspirando coragem e fé entre os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Agora vamos focar em Estevão, um dos 7 escolhidos para servir a igreja e o primeiro mártir cristão. Estevão era conhecido por sua sabedoria e pela coragem com que anunciava a mensagem de Jesus. Ele realizava milagres e pregava com ousadia, o que chamou a atenção dos líderes religiosos, que viam sua mensagem como uma afronta à autoridade tradicional. Estevão foi acusado falsamente de blasfêmia e levado ao sinédrio para ser julgado. Diante dos líderes religiosos, Estevão fez uma defesa apaixonada da fé, afirmando que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras e criticando a resistência do povo à obra de Deus. Sua mensagem tocou profundamente, mas também irritou os ouvintes que o apedrejaram até a morte. Estevão morreu em oração, pedindo a Deus que perdoasse seus algozes. Esse martírio marcou o início de uma intensa perseguição contra os cristãos em Jerusalém e muitos foram forçados a deixar a cidade. Contudo, essa dispersão inesperada resultou na expansão do evangelho, pois onde quer que fossem, os cristãos levavam a mensagem de Cristo. Assim, o sacrifício de Estevão teve impacto profundo na igreja primitiva. Ele não apenas inspirou coragem e devoção, mas também impulsionou a propagação da fé. Seu martírio é lembrado como um exemplo de fidelidade e amor a Deus mesmo diante da morte. Agora vamos falar sobre a expansão do evangelho sobre os gentios, especialmente pela missão conduzida pelo apóstolo Paulo. Após o martírio de Estevão e a dispersão dos cristãos, a mensagem de Jesus começou a se espalhar por novas regiões, alcançando comunidades fora do círculo judaico. Foi na cidade de Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antioquia tornou-se um centro importante de evangelização e uma base para a missão aos gentios. Paulo, anteriormente um perseguidor fervoroso dos cristãos, teve uma conversão milagrosa e passou a dedicar sua vida à pregação do evangelho entre os não-judeus. Sob a orientação do Espírito Santo, ele realizou várias viagens missionárias pela Ásia Menor, Grécia e outros territórios do Império Romano. Em cada cidade, Paulo pregava nas sinagogas, mas também buscava alcançar os gentios que abraçaram a mensagem de Jesus com entusiasmo. Essa expansão para os gentios trouxe novos desafios, incluindo debates sobre a necessidade de observar as tradições judaicas. No Concílio de Jerusalém ficou decidido que os gentios não precisavam seguir toda a lei de Moisés, mas deveriam adotar os princípios básicos da fé cristã. Esse entendimento permitiu que a mensagem se expandisse ainda mais, alcançando diversos povos e culturas. A missão de Paulo e a aceitação dos gentios na igreja transformaram o cristianismo em uma fé universal aberta a todas as nações e estabeleceram as bases para o crescimento global da igreja. Com o crescimento rápido da comunidade cristã, surgiu a necessidade de organizar a estrutura e a liderança da igreja. A princípio, os apóstolos lideravam e guiavam a igreja de maneira centralizada, mas conforme o número de fiéis aumentava e as distâncias entre as comunidades cresciam, uma estrutura mais formal se fez necessária. Surgiu então a figura dos anciãos e presbíteros escolhidos entre os cristãos mais experientes e sábios que assumiram papéis de liderança nas igrejas locais. A escolha desses líderes era feita sob a orientação do Espírito Santo e com a participação da comunidade. Além disso, diáconos foram nomeados para cuidar das necessidades diárias, especialmente no apoio aos pobres e na distribuição de alimentos.
Esse sistema permitiu que a igreja se concentrasse na evangelização e no ensino. Em suas cartas, o apóstolo Paulo instruiu as igrejas sobre como viver a fé e organizou diretrizes para o governo da comunidade, estabelecendo uma base para a ética e a disciplina cristã. Os apóstolos e líderes também se reuniam periodicamente para resolver questões doutrinárias e discutir os desafios da igreja, como foi o caso do Concílio de Jerusalém. Essa estrutura inicial de liderança eclesiástica ajudou a manter a unidade e a doutrina, mesmo em tempos de perseguição e dificuldades. A governança da igreja primitiva serviu de base para as futuras gerações e continua a influenciar de forma como a igreja cristã se organiza até os dias atuais. A adoração da igreja primitiva era central na vida dos primeiros cristãos, sendo marcada por uma forte devoção e práticas específicas que reforçavam o senso de comunidade. No início, os cristãos mantinham algumas tradições judaicas, como orar no templo, mas logo desenvolveram práticas próprias, como o encontro dominical para celebrar a ressurreição de Jesus. As reuniões de adoração incluíam as leituras das Escrituras, a oração e o ensino dos apóstolos, além do momento de louvor. A ceia do Senhor, ou Eucaristia, como dizia antigamente, era uma prática essencial celebrada em memória da morte e ressurreição de Cristo. Esse momento era tanto um ato de fé, quanto um sinal de comunhão entre os cristãos que viam a refeição como um símbolo de novo pacto com Deus. Quando as perseguições se intensificaram, os cristãos passaram a se reunir em segredo, muitas vezes em casas e nas catacumbas, locais subterrâneos onde podiam praticar sua fé sem chamar atenção. Mesmo sob risco de perseguição, a adoração continuava a ser um momento sagrado, expressando tanto a esperança quanto a fé na ressurreição e na vida eterna. Esse ambiente de adoração e comunhão era fundamental para fortalecer o ânimo dos cristãos, especialmente em tempo de provação. As práticas de adoração da igreja primitiva influenciaram profundamente os ritos e celebrações que as igrejas cristãs mantêm até hoje, servindo como um testemunho da fé e da fidelidade ao ensino de Jesus Cristo. Embora as perseguições contra os cristãos tenham sido intensas, a igreja primitiva continuou a crescer de forma surpreendente. A fé e a coragem dos primeiros cristãos que preferiam arriscar suas vidas a renegar a Cristo inspiram muitos a se juntar ao movimento. Durante o primeiro século, os cristãos foram alvo de perseguições periódicas, especialmente por parte das autoridades romanas que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem social e religiosa do império. Os cristãos eram acusados de desrespeitar os deuses romanos, pois se recusavam a participar dos cultos oficiais, o que gerava suspeitas e conflitos. Contudo, em vez de enfraquecer a fé, essas dificuldades tornaram a igreja ainda mais resiliente. Os cristãos dispersos pelo império aproveitavam cada oportunidade para compartilhar a mensagem de Cristo e assim o evangelho continuou a alcançar novas regiões e a converter novos crentes. Testemunho de coragem como o dos mártires inspiraram muitas pessoas a abraçarem a fé, mesmo diante da perseguição. Essa capacidade de manter a fé sob pressão e até de crescer em número e influência foi um dos grandes testemunhos da igreja primitiva. A perseverança dos cristãos primitivos diante das adversidades deixou um legado de esperança e resiliência que continua a inspirar gerações, mostrando que a fé em Cristo é mais forte do que qualquer adversidade. Aqui vou destacar o legado
profundo e duradouro que a igreja primitiva deixou para a história do cristianismo. Os primeiros cristãos estabeleceram as bases para uma fé que ultrapassou todas as fronteiras e barreiras, marcando o início de um movimento que continua a crescer até hoje. A igreja primitiva nos ensinou o valor da fé autêntica e da comunhão, valores que permanecem essenciais para os cristãos de todas as épocas. Mesmo em meio às perseguições e provações, os cristãos primitivos se mantiveram firmes, inspirando aqueles ao seu redor com sua coragem e determinação. Eles estabeleceram práticas e doutrinas que ainda hoje guiam as igrejas, como a Eucaristia, o batismo e o compromisso com o amor ao próximo. A estrutura organizacional e a organização eclesiástica que eles desenvolveram serviram de base para as gerações seguintes, permitindo que a igreja se adaptasse e sobrevivesse a novos desafios ao longo dos séculos. A expansão da mensagem cristã entre os gentios, guiada pelo Espírito Santo e liderada por figuras como Paulo, transformou o cristianismo em uma religião universal aberta a todas as nações e culturas. O testemunho dos mártires e o compromisso da igreja primitiva com a verdade de Cristo nos mostram que a fé é uma força que pode transformar o mundo. Portanto, o legado da igreja é um testemunho vivo da presença de Deus e do poder do Evangelho, um alicerce que sustenta o cristianismo até hoje. Tópico 2. As perseguições. Ao longo de toda a história da igreja primitiva, os cristãos enfrentaram perseguições em dois âmbitos principais: externas e internas. As perseguições externas aconteceram tanto por parte dos judeus quanto do Império Romano. Os judeus, especialmente suas lideranças, foram os primeiros a atacar os cristãos, principalmente por causa da tensão gerada pela mensagem cristã. O primeiro mártir cristão foi o Estevão, que foi apedrejado por suas crenças, conforme registrado no livro de Atos 7.54 e até o Atos 8.2. Em seguida, Tiago e Pedro também sofreram perseguições por suas lideranças cristãs, com Tiago sendo executado por ordem de Herodes, Atos 12. Posteriormente, o apóstolo Paulo também enfrentou perseguições, sendo processado pelas autoridades romanas, escrito em Atos 18.12 a 17. Além disso, as heresias internas, ou seja, desvios doutrinários, também afetaram a igreja, mas nesse primeiro momento as perseguições externas dominaram o cenário cristão. As perseguições sofridas pela igreja primitiva tiveram como um de seus primeiros e principais agentes as lideranças judaicas. A princípio, o cristianismo era visto por muitos judeus como uma seita dentro do judaísmo, mas logo se tornou claro que os cristãos estavam formando uma fé distinta, o que gerou tensões. O primeiro grande mártir cristão foi Estevão, conforme dito anteriormente, um diácono da igreja em Jerusalém que foi apedrejado por sua pregação. A liderança judaica, que temia a propagação do cristianismo, organizou essa perseguição contra Estevão, como relatado em Atos 7.54 até 8.2. A morte de Estevão foi um marco importante que desencadeou uma onda de perseguições contra os cristãos em Jerusalém, forçando muitos a se dispersarem e levando o cristianismo a se espalhar além das fronteiras da cidade. Em seguida, a perseguição se intensificou com o apóstolo Tiago, irmão de João, que foi martirizado. A liderança judaica, agora representada por autoridades romanas, via a expansão do cristianismo como uma ameaça à sua autoridade religiosa. A prisão de Pedro, conforme registrado em Atos 12, também foi um reflexo dessa pressão crescente.
Essas perseguições não eram realizadas pela população judaica em geral, mas sim pelas autoridades e líderes religiosos que viam os cristãos como uma heresia. A primeira fase das perseguições romanas aos cristãos, até o ano de 250 d.C., foi caracterizada por uma abordagem mais pontual e menos organizada. Inicialmente, os cristãos não eram alvo específico de uma política imperial sistemática. Em muitos casos, as perseguições eram instigadas por hostilidade local ou por superstições populares. O Império Romano, em seus primeiros anos, não via o cristianismo como uma ameaça significativa à sua estabilidade. No entanto, à medida que a fé cristã crescia, especialmente nas cidades e vilas, surgiram atitudes hostis da população. Muitos romanos viam os cristãos com desconfiança devido ao seu monoteísmo e à recusa em adorar os deuses tradicionais romanos, incluindo o imperador, o que era visto como uma afronta à ordem estabelecida. A perseguição então tornava-se uma reação a essas tensões. Por exemplo, durante o reinado do Nero, após o grande incêndio de Roma, o imperador procurou um bode expiatório e acusou os cristãos de causarem um incêndio, resultando na execução de muitos deles. Essas perseguições, porém, eram mais localizadas e muitas vezes espontâneas, alimentadas por sentimentos populares e não por uma estratégia centralizada do Império Romano para erradicar o cristianismo. Não foi até o período de Décio, em 250 d.C., que as perseguições começaram a tomar uma forma mais organizada. A partir do ano 250 d.C., as perseguições contra os cristãos se tornaram muito mais organizadas e sistêmicas, marcando a segunda fase das perseguições romanas. O imperador Décio, no contexto de uma crise social e política no Império, decretou um edito que exigia que todos os cidadãos romanos realizassem sacrifícios aos deuses do Império e ao próprio imperador, como um sinal de lealdade e unidade. Aqueles que se recusassem a participar desses rituais religiosos eram considerados traidores e passíveis de punição severa. Os cristãos que se recusavam a adorar deuses pagãos e ofereciam apenas culto a Cristo tornaram-se alvo principal dessa política imperial. A perseguição foi brutal e abrangente, igrejas foram destruídas, livros sagrados foram queimados e os cristãos foram forçados a renunciar à sua fé sob a ameaça de tortura e morte. Muitos foram mortos nas arenas em espetáculos públicos, enquanto outros sofreram com prisão, tortura e exílio. No entanto, apesar da violência e da opressão e repressão os cristãos mantiveram sua fé e continuaram a se espalhar pelo Império Romano. Como afirmou Tertuliano, o sangue dos cristãos é semente do cristianismo, referindo-se ao crescimento da igreja que, paradoxalmente, se fortaleceu em cada martírio. Apesar da brutalidade das perseguições, o cristianismo continuou a crescer e a se expandir. A fase de perseguições romanas chegou ao fim crucial com o Edito de Milão, promulgado em 313 d.C. pelo imperador Constantino, juntamente com Licínio. Esse edito concedia liberdade religiosa a todos os cidadãos do Império Romano, permitindo que os cristãos praticassem sua fé sem medo de perseguições. Constantino, que antes havia sido um perseguidor, teve uma conversão pessoal ao cristianismo e reconheceu o impacto positivo que a fé cristã poderia ter na unidade e estabilidade do império. Ao conceder essa liberdade religiosa, ele não apenas pôs fim a séculos de repressão, mas também iniciou um processo de favorecimento do cristianismo dentro do Império Romano. O Edito de Milão permitiu que as igrejas cristãs fossem
reconstruídas, que a pregação do evangelho fosse feita sem medo e que os cristãos pudessem ocupar cargos públicos. A concessão de Constantino e a aceitação oficial do cristianismo foram momentos históricos que marcaram a transição do cristianismo de uma religião perseguida para uma religião oficial do império. Isso também abriu portas para o cristianismo se expandir ainda mais rapidamente, ganhando status e reconhecimento entre a elite romana. A vitória sobre as perseguições não só garantiu liberdade religiosa, mas também iniciou a integração do cristianismo na vida pública romana. Causas das perseguições cristãs. As perseguições aos cristãos no Império Romano foram impulsionadas por uma combinação de causas políticas, religiosas, sociais e econômicas. Politicamente, o cristianismo foi inicialmente considerado uma parte do judaísmo, uma religião reconhecida e legalizada no Império. No entanto, à medida que o cristianismo se separou do judaísmo e passou a ser visto como uma seita independente, ele começou a ser percebido como uma ameaça ao poder romano. O Império Romano, que não tolerava rivais em sua autoridade, passou a ver o cristianismo como um inimigo potencial, pois os cristãos se recusavam a prestar homenagem ao imperador, o que era um ato de lealdade essencial para a estabilidade política e social. Religiosamente, o cristianismo também era visto com desconfiança, devido à sua recusa em adorar os deuses romanos, o que foi interpretado como ateísmo. Além disso, as práticas cristãs como a realização de cultos secretos e a recusa em oferecer incenso ao imperador aumentaram a sensação de que os cristãos eram desleais e poderiam até conspirar contra o império. Socialmente, o cristianismo pregava a igualdade entre todas as pessoas, o que contrastava com a estrutura hierárquica e desigual da sociedade romana. Economicamente, o cristianismo minou a economia associada aos cultos pagãos e aos templos. Causa política. A causa política das perseguições aos cristãos está diretamente ligada ao comportamento dos cristãos em relação ao Império Romano. Durante um período, o cristianismo foi visto como uma extensão do judaísmo, uma religião legalizada no Império Romano. Contudo, quando o cristianismo se distanciou do judaísmo e foi identificado como uma fé separada, as autoridades romanas começaram a considerá-lo uma ameaça política. Isso aconteceu porque o cristianismo exigia fidelidade a Cristo, em detrimento da lealdade ao imperador romano. Ao contrário das religiões tradicionais romanas, que eram práticas e não exigiam lealdade exclusiva a Roma, o cristianismo pregava uma adesão exclusiva a Deus. Isso foi percebido pelos romanos como uma afronta à sua autoridade, pois não acreditavam que seus súditos se opusessem à adoração ao imperador. Para os líderes romanos, os cristãos representavam uma ameaça à unidade e estabilidade do império, que tinha como princípio a adoração ao imperador como uma manifestação de lealdade. Eles temiam que os cristãos, ao se recusarem a prestar essa homenagem, estivessem dispostos a criar um governo paralelo ou uma resistência interna ao império. Além disso, o fato de os cristãos realizarem cultos privados e secretos alimentava ainda mais a suspeita de que estavam conspirando contra a autoridade imperial. A situação piorou quando o cristianismo se espalhou rapidamente e ganhou adeptos entre as camadas sociais mais baixas, o que reforçou o receio de uma possível rebelião. Causa religiosa. Uma das causas religiosas mais significativas para as perseguições aos cristãos no Império Romano foi a incompatibilidade do cristianismo com a religião romana tradicional. Os romanos eram politeístas
e adoravam uma grande variedade de deuses, incluindo os deuses dos povos conquistados, como os egípcios e os persas. A religião romana era vista como prática e ritualística, onde os deuses eram adorados através de imagens e templos. O imperador também era considerado uma figura divina, sendo adorado como um deus, e os súditos eram obrigados a prestar-lhes culto. Porém, os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, o que foi percebido pelos romanos como uma forma de ateísmo, já que eles não aceitavam a adoração de ídolos. Os cristãos acreditavam em um único Deus e não utilizavam imagens ou estátuas para representá-los, o que contrastava fortemente com as práticas religiosas romanas. Esse comportamento foi interpretado como uma negação dos deuses do império, o que gerava uma sensação de hostilidade e suspeita contra eles. Além disso, os cristãos mantinham cultos secretos, muitas vezes realizados à noite ou em locais privados, o que alimentava rumores de que suas práticas religiosas eram subversivas e perigosas para a ordem social. A crença cristã de que a salvação vinha exclusivamente de Cristo e a recusa em participar de rituais pagãos foi vista como um grande desafio ao sistema religioso romano, contribuindo para a marginalização e perseguição dos cristãos. Causa social. O cristianismo, com seu ensino de igualdade entre todos os seres humanos perante Deus, entrou em conflito com a rígida hierarquia social do Império Romano. A religião romana promovia um sistema de classes bem definido, onde a aristocracia, composta pelos cidadãos mais ricos e influenciados, era reverenciado, enquanto as classes inferiores eram mantidas à margem. Esse sistema refletia-se nas práticas religiosas romanas, onde os rituais e cultos eram reservados para os mais poderosos e a adoração ao imperador refletia a sua posição social elevada. O cristianismo, por outro lado, desafiava esse modelo ao pregar que todos, ricos ou pobres, eram iguais diante de Deus. Essa doutrina de igualdade era uma afronta ao sistema de status social existente em Roma, onde as elites buscavam reforçar sua posição de poder e privilégio. Os cristãos também eram vistos como desconfiança por sua recusa em participar dos cultos públicos e eventos sociais, como banquetes e celebrações nos templos, que eram usados para fortalecer a lealdade ao império e a unidade social. Sua ausência desses eventos era visto como um ato de deslealdade à estrutura social romana e um desafio às normas culturais. Esse comportamento dos cristãos que rejeitavam participar das festividades e hierarquias sociais romanas alimentava a resistência das elites romanas que viam o cristianismo como uma ameaça ao seu poder e influência. Causa econômica. Uma causa econômica significativa para as perseguições aos cristãos no Império Romano foi o impacto que o crescimento do cristianismo teve nas atividades econômicas associadas aos cultos pagãos. Roma era uma cidade onde a economia estava fortemente ligada aos templos e aos cultos aos deuses. Os templos pagãos eram centros de peregrinação e muitos setores da economia local dependiam diretamente da presença de peregrinos, como os artesãos que fabricavam ídolos, os comerciantes que vendiam alimentos e as hospedarias que recebiam os fiéis. À medida que o cristianismo crescia e atraía mais seguidores, especialmente entre as camadas mais humildes da população, muitos romanos começaram a se afastar dos cultos pagãos, o que resultou em uma diminuição da demanda por esses produtos e serviços relacionados aos templos.
Esse declínio nas atividades econômicas levou a uma crescente antipatia por parte dos setores que dependiam desses cultos para o sustento de suas famílias e negócios. Como os cristãos se recusavam a participar dos cultos aos deuses romanos, sua fé era vista como uma ameaça direta ao comércio e à economia local, o que aumentou a hostilidade em relação a eles. Além disso, à medida que o cristianismo se espalhava, a perda de receitas provenientes dos cultos pagãos foi atribuída aos cristãos, contribuindo para a ideia de que eles estavam trazendo desgraças para o império, e esse ambiente de tensão econômica ajudou a justificar as perseguições. As perseguições aos cristãos foram uma série de atos violentos e sistemáticos do Império Romano contra os seguidores de Cristo. Esse processo se estendeu por vários períodos de governo, iniciando com o imperador Nero no século I e culminando com a liberdade religiosa conquistada com o Edito de Milão em 313 depois de Cristo. O objetivo das perseguições variava, mas sempre estava relacionada à tentativa de suprimir a crescente fé cristã, vista como uma ameaça ao poder e à unidade do Império Romano. Este movimento teve início devido a eventos como o incêndio de Roma em 64 d.C., quando Nero, em uma tentativa de desviar a culpa do incêndio, culpou os cristãos. Isso resultou em uma série de martírios, incluindo os apóstolos Pedro e Paulo. Ao longo dos anos, as perseguições continuaram em diferentes escalas. Em períodos de crise política, econômica e social, como no governo de Domiciano e, mais tarde, durante os imperadores Décio e Valeriano, o Império Romano tentou forçar a população a adorar os deuses romanos e oferecer sacrifícios ao imperador. Em muitos casos, os cristãos foram martirizados ou exilados. Esse ciclo de perseguições, no entanto, não foi em vão para a Igreja, pois, paradoxalmente, ajudou a difundir o cristianismo. A primeira grande perseguição aos cristãos ocorreu sob o governo de Nero, após o incêndio de Roma em 64 d.C. Este incêndio devastador gerou especulações de que Nero havia sido responsável, o que ameaçava sua imagem pública. Para desviar a culpa e apaziguar o povo, Nero decidiu culpar os cristãos, que na época ainda nem eram vistos por muitos como uma seita do judaísmo. Como resultado, uma violenta perseguição começou em Roma, levando à morte dos apóstolos Pedro e Paulo, entre outros. Essa perseguição ficou marcada pela brutalidade e pela tortura dos cristãos, que eram usados como bodes expiatórios para os problemas do império. Mais tarde, em 95 d.C., o imperador Domiciano também iniciou ataques aos cristãos. Embora sua perseguição não tenha sido tão devastadora quanto a de Nero, ela se deu no contexto de uma grande crise religiosa e política. Os judeus se recusaram a pagar um imposto destinado à manutenção do templo de Júpiter, o que fez com que os cristãos, que ainda eram considerados uma facção judaica, também se tornassem alvo da hostilidade imperial. O apóstolo João foi exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse, refletindo a severidade da perseguição nesse período. A perseguição sob Domiciano mostrou crescente desconforto do Império Romano com o cristianismo. Entre os anos 100 e 250 d.C., as perseguições aos cristãos se tornaram mais localizadas e pontuais, variando conforme a região e a situação política. Um exemplo notável foi o julgamento de cristãos na Bitínia em 112, sob o governo de Plínio, o jovem, que relatou
os métodos de tortura e execução usados contra aqueles que se recusavam a renunciar à fé cristã. Além disso, em Esmirna, no início do segundo século, o bispo Policarpo foi martirizado por sua fé, um evento que se tornou emblemático da resistência cristã à perseguição. Durante este período, o cristianismo era frequentemente responsabilizado por calamidades naturais e sociais como quebras de safras, incêndios e epidemias. Quando tais desastres aconteciam, os cristãos eram vistos como os culpados, já que se recusavam a adorar os deuses romanos cujos cultos eram considerados essenciais para garantir a paz e a prosperidade do império. A recusa em participar dos rituais pagãos, como a queima de incenso em honra ao imperador ou aos deuses, foi vista como uma afronta aos deuses romanos, o que resultou em crescente hostilidade e perseguição contra os cristãos. A resistência à adoração aos deuses pagãos e a manutenção de sua fé em um único Deus marcaram este período de perseguições, consolidando ainda mais a separação entre o cristianismo e o judaísmo, visto como uma seita inicial. Entre 250 a 303 d.C., a perseguição aos cristãos se tornou mais abrangente e sistemática, com os imperadores Décio e Valeriano dando início a uma série de ataques organizados à igreja. Décio, em 250 d.C., foi o primeiro imperador a ordenar um edito que exigia que todos os cidadãos romanos realizassem sacrifícios aos deuses do império como um ato de lealdade ao governo romano e à estabilidade do império. A recusa dos cristãos em oferecer tais sacrifícios em adesão à sua fé levou a severas punições, incluindo a prisão, confisco de bens, exílio e até martírio. Valeriano, que governou de 253 a 260 d.C., continuou com essas práticas, intensificando ainda mais a perseguição. Ele também ordenou a prisão de bispos e líderes cristãos, buscando erradicar a influência da igreja. Os cristãos que não renunciavam à sua fé eram frequentemente mortos nas arenas ou executados por espada. Esse período de perseguições violentas e implacáveis visava forçar os cristãos a se submeterem aos rituais imperiais, algo que muitos se recusaram a fazer, sustentando sua fé em Cristo. Embora as autoridades romanas tentassem erradicar o cristianismo, essa resistência apenas fortaleceu a igreja, tornando-a mais unida e firme em sua missão. A perseguição aos cristãos atingiu seu ápice durante o governo de Diocleciano, que governou de 284 a 305 d.C. Em 303, ele emitiu uma série de decretos que visavam erradicar o cristianismo de todas as esferas do Império Romano. Essas ordens proibiam as reuniões cristãs, destruíam igrejas, depunham líderes e ordenavam a prisão de todos aqueles que se recusassem a negar Cristo em favor do imperador. As consequências para os cristãos eram severas: confisco de bens, prisões e, em muitos casos, martírio. Eusébio de Cesareia relatou que as prisões ficaram tão lotadas com cristãos que havia falta de espaço para os criminosos comuns. Muitos cristãos foram executados nas arenas ou torturados até a morte. No entanto, em 313, o imperador Constantino, aliado ao imperador Licínio, emitiu o Edito de Milão, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos e permitiu a construção de igrejas. O Edito de Milão não só encerrou formalmente as perseguições, mas também estabeleceu o cristianismo como uma religião legal e oficial dentro do Império Romano.
Esse evento foi um marco significativo não apenas para a Igreja, mas também para a história mundial, pois o cristianismo passou a ser uma força reconhecida e protegida pelo Império Romano. Após a ascensão de Jesus, a Igreja primitiva foi estabelecida em Jerusalém e começou a se expandir rapidamente, especialmente após o Pentecostes. A fé cristã atraía novos convertidos, mas também enfrentava grande oposição, inicialmente das autoridades judaicas, como no caso de Estevão, o primeiro mártir. A resistência aos cristãos se intensificou, gerando perseguições que culminaram no martírio de figuras chaves como Tiago e Pedro. As perseguições externas ao cristianismo tornaram-se mais agressivas à medida que o cristianismo se espalhava. No Império Romano, as autoridades viram os cristãos como uma ameaça política e religiosa, especialmente porque eles se recusavam a adorar os deuses romanos e a prestar homenagem ao imperador. O cristianismo foi acusado de ateísmo e imoralidade por não participar dos cultos pagãos. Além disso, o crescimento da fé cristã também afetava economicamente os templos pagãos e as atividades associadas a eles. De 64 d.C., com Nero culpando os cristãos pelo incêndio de Roma, até as perseguições organizadas sob os imperadores Décio e Diocleciano, os cristãos foram forçados a negar sua fé ou enfrentar tortura e morte. A perseguição atingiu seu ápice com a destruição de igrejas e a prisão de cristãos. No entanto, o Edito de Milão, promulgado por Constantino em 313 d.C., trouxe liberdade religiosa, encerrando as perseguições e permitindo o florescimento do cristianismo no Império Romano. Chegamos ao final deste estudo sobre a Igreja primitiva e as perseguições que os primeiros cristãos enfrentaram com tanta fé e coragem. Como vimos, a Igreja não apenas superou desafios extraordinários, mas também se fortaleceu em meio às adversidades. A resistência dos cristãos, desde os mártires que deram suas vidas pela fé, até os líderes que ajudaram a espalhar o Evangelho, deixou um legado duradouro que continua a nos influenciar hoje. O exemplo dos primeiros cristãos é um lembrete poderoso de que, embora enfrentemos dificuldades e perseguições, nossa fé em Cristo deve ser inabalável. Deus usou esses tempos de perseguições para expandir seu reino e para fortalecer a Igreja. E podemos ter certeza de que hoje Ele continua a trabalhar em nossas vidas, mesmo nas adversidades. A história da Igreja primitiva também nos ensina sobre a importância de nos unirmos em Cristo, compartilhando nossa fé com os outros, assim como os primeiros cristãos fizeram em tempos de grande dificuldade. Que, ao refletirmos sobre as lições da Igreja primitiva, possamos renovar com o nosso compromisso com Cristo, sabendo que, como os primeiros cristãos, podemos perseverar em nossa fé, confiando que Ele nos guiará em todos os momentos com amor e proteção. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos neste momento de oração, confiando em Sua misericórdia e amor incondicional. Senhor, te louvamos por nos permitir conhecer a história da Igreja primitiva, uma história de coragem, resiliência e fé inabalável. Agradecemos pelos mártires que, ao longo dos séculos, deram suas vidas para que a Tua palavra fosse espalhada, mantendo-se firme em sua fé, mesmo diante de tanta perseguição e sofrimento. Pedimos, Senhor, que nos conceda a mesma força e determinação que os primeiros cristãos demonstraram. Ajuda-nos a permanecer firmes, fiéis, mesmo nas dificuldades, sabendo que a nossa esperança está em Ti, que possamos viver o exemplo dos primeiros cristãos, compartilhando o amor de Cristo com todos ao nosso redor e enfrentando os desafios da vida com coragem e confiança em Tuas promessas.
Pedimos também pela tua igreja para que ela continue sendo uma luz para o mundo, proclamando a verdade do Evangelho e oferecendo a esperança que só pode vir de ti. Fortalece-nos para que possamos ser exemplos vivos de fé, justiça e amor, assim como os primeiros seguidores de Cristo. Em tempos de adversidade, ajuda-nos a lembrar que a nossa fé em ti é mais forte do que qualquer perseguição que possamos enfrentar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.